Vamos juntos, cada vez mais, nos apaixonando pela história da querida, imortal e lendária cidade de Goiânia. Fazer como Ângelo Jordão Filho trincava os dentes quando o assunto era Goiânia. Assim nos recordava o doutor Alcides Rodrigues de Sena. Quantos homens e quantas mulheres amaram, adoraram esta terra de gigante e que deram as suas vidas pela glorificação da imortal e eterna cidade de Goiânia. Neste momento, me encontro nas dependências do antigo recolhimento e igreja de Nossa Senhora da Soledade de Goiânia, lugar histórico, para relatar a instalação do abrigo São José. Vamos juntos, documentando a nossa história, trazendo fragmentos, figuras, personagens, monumentos, acontecimentos de ontem e de hoje, lançando os alicerces para que a geração presente aprenda da geração antiga a amar e glorificar a eterna cidade de Goiânia. Em minhas mãos, um fragmento de Modestino, escrito por Modestino de Arruda Fontes, que vemos aqui ao meu lado a sua esfinge, a sua fotografia, uma vez que ele foi o fundador deste abrigo no qual nos encontramos. Aqui, escrito por ele, passo a ler para todos vocês este registro histórico. Diz o seguinte: Abrigo de Velhos, São José. O abrigo está em Goiânia, foi fundado em agosto de 1966. Fica no convento Nossa Senhora da Soledade, santuário que o imperador Dom Pedro II visitou quando esteve na cidade em 1859. Sua Majestade, o imperador, fez questão de pisar neste solo sagrado. A obra assistencial foi planejada pelo então vigário, Frei Tarcísio, mas a sua execução se deveu à ajuda do povo. Frei Tarcísio, enquanto vigário de Goiânia, vigário da histórica paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Goiânia e religioso da Ordem dos Carmelitas de Goiânia. O abrigo ampara idosos desde quando foi fundado. Por ele passou gente de todas as classes, desde a viúva de um desembargador até o filho de um escravo, de um maestro da banda saboeira, compositor, a pessoa de profissão ignorada. Instituído para cuidar das feridas dos idosos, o abrigo é lugar apropriado para este objetivo. Ele tem espaço para locomoção, tem plantas de natureza variada, tem sua sala de televisão e área de recreação, tem uma igreja para o serviço religioso, tem assistência social de gente da diretoria habilitada para a administração de problemas ligados à alimentação, ao atendimento médico, hospitalar, à previdência social, entre outros. Visitando o abrigo, você pode verificar que ele não é um depósito de velhos, mas um lugar onde a vida é compartilhada e, quando possível, a vida é feliz. Este é o Ano Internacional do Idoso. Se a criança é importante para o futuro de uma nação, o idoso é também importante, parte integrante que é da humanidade. Existe uma relação estreita entre a criança e o idoso. É a relação entre a semente e a árvore que a produz. Cuidar das árvores não é menos importante que cuidar das sementes. Se o seu coração é capaz de gestos grandiosos, adote um idoso, procurando vê-lo bem assistido. Se desejar viajar e não tem com quem deixar sua pessoa idosa, procure o abrigo São José, que mantém suas portas abertas para ser útil a quem merece. Essa é a sua destinação histórica, desde que foi fundado. Modestino de Arruda Fontes. O próprio fundador deste abrigo, desta conceituada instituição, descrevendo o aspecto histórico destas sagradas edificações, como também o caráter filantrópico, social, assistencial deste abrigo São José de Goiânia. Em minhas mãos também eu tenho um jornal
que circulou na paróquia, um jornal paroquial, melhor dizendo, da época de Frei Tarcísio, Modestino de Arruda Fontes, quando foi vigário de nossa paróquia, cujo nome era Voz da Paróquia, Boletim, melhor dizendo, da Família Paroquial de Goiânia, ano 4, maio de 1966, número 2, onde, em uma de suas páginas, traz o seguinte registro. O abrigo de velhos de Goiânia, hoje chamamos Abrigo de Idosos de Goiânia. Graças a Deus, estamos no fim de uma luta que durou mais de 2 anos. Dentro em breve, a velhice desamparada de Goiânia terá neste abrigo uma sombra amiga e acolhedora. É um motivo de alegria para nós. Nós contribuímos para essa obra, cheia de sentido humano e cristão. Ela nunca mais deixará de ser útil. Será como aquela estalagem para onde o samaritano do Evangelho levou o homem caído e ferido. O abrigo há de ter sempre esta finalidade: oferecer condições humanas à velhice que vive à margem da vida. Você deve visitar esse abrigo antes de sua inauguração, uma vez que este boletim saiu no período das obras, para sentir que não foi em vão que ajudou. E se não ajudou, para sentir a necessidade de fazê-lo. Sobretudo se tem recursos. Confesso-lhe que nesse empreendimento não faltou a ajuda do pobre. Muitas vezes, ajuda generosa, daquela que Jesus notou na viúva que depositava a esmola na caixa do templo. O abrigo necessita atualmente de colchões para as camas, isto em 1966. Uma pessoa de Goiânia, que não é rica, já ofereceu 50 lençóis. Sua generosidade ficará para sempre no abrigo. Talvez essa oferta, como tantas outras, que pretendem ficar no anonimato, se compare àquele perfume precioso que Madalena derramou na cabeça de Jesus. Só Judas achou que era um desperdício. Faço-lhe, pois, este apelo: ajude essa causa como se fosse a sua causa. O mundo só é bonito quando nós nos entendemos e nos ajudamos como irmãos. Nunca a sua ajuda será tão humana e tão cristã. Se você tem patrimônio e não tem para quem deixar, e se tem, não precisa dele, pense no abrigo. Aliste-se no número dos benfeitores perpétuos. Qualquer doação que fizer, poderá fazê-la com a condição de servir perpetuamente à causa da velhice desamparada. Assim estará contribuindo para que não falte ao abrigo uma assistência assegurada, um futuro feliz. Neste pedido de doação de benfeitor perpétuo, é importante que registremos que algumas famílias de Goiânia deixaram suas casas de moradia em doação para este abrigo. Entesourai tesouros no céu, granjeai amigos com a riqueza. Nenhum banco mais nos rende para o nosso patrimônio moral e cristão como o do pobre a que assistimos. Além de nos render para o tempo, também nos rende para a eternidade. Acabo de fazer para vocês 2 registros. Um, relatando o caráter histórico, a visita imperial, a grandiosidade destas sagradas edificações para a história de Goiânia. Aqui também foi religiosa uma irmã de Souto Maior, da família Souto Maior de Tejuco Papo, família de heróis e heroínas. E era João Souto Maior que muitas das vezes fazia a guarda deste convento para que o cruel, o sanguinário Luís do Rego, governador da província, que tinha a fama de de tentar invadir os conventos em busca de aventuras amorosas, aqui não adentrasse. Graças a este corajoso goianense, João Souto Maior, que tinha uma irmã que era religiosa neste convento. Também vamos registrar que na escola que funcionou nas dependências deste convento, estudou Adelmar Tavares, o príncipe dos trovadores. E dizem os antigos que foi na calçada deste convento que ele declamou a sua primeira poesia.
Nestas edificações vamos encontrar também a Roda dos Rejeitados, uma preciosidade que fica na parede do convento, por onde as freiras, as religiosas, recolhiam esmolas e crianças abandonadas, uma vez que este recolhimento era do regime da clausura. Ou seja, quando as moças adentravam, recebiam um novo nome, um hábito. Aqui professavam, viviam, morriam e eram sepultadas. Não tinham contato mais com as pessoas da sociedade, porque viviam no regime de clausura. Tempos depois, entre fatos históricos e acontecimentos que engrandecem a nossa história, o Frei Tarcísio, então vigário de Goiânia, que reforma a igreja matriz e funda o abrigo de idosos, sob o patrocínio glorioso de São José. E dizia o próprio Frei Tarcísio: desde que São José foi posto como padroeiro deste abrigo, nunca mais faltou alimento para os idosos. São José, o pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo, se ele, Deus permitiu que alimentasse o próprio Filho de Deus, o que não faria para interceder por esta casa, que tem a finalidade de acolher a velhice desamparada? Os mais antigos ainda nos relatam que Frei Tarcísio, numa atitude generosa, funda este abrigo nas dependências do convento, uma vez que o recolhimento, as freiras aqui não mais viviam, para acolher os idosos que viviam pelas ruas desprezados, para que pudessem ter um lugar, um porto seguro para o amparo da sua velhice. Hoje, em 2019, em junho de 2019, temos 33 idosos. Olha só, a idade do próprio Cristo, o número de idosos que são acolhidos nesta casa, que sob o patrocínio, a gloriosa, a poderosa proteção de São José, vivem neste recanto acolhedor, agradável e histórico por excelência. Quantas histórias guardam estas sagradas edificações para a memória de Goiânia? Vamos juntos, vamos lá, vamos documentar a nossa história, escrever, relatar, trazer à tona tantos fatos e acontecimentos que engrandecem a nossa história. Neste momento também, o nosso culto de veneração, de reverência à memória de Frei Tarcísio, de Modestino de Arruda Fontes, pelos seus relevantes serviços prestados a Goiânia, no âmbito religioso, como vigário de nossa paróquia, como religioso do convento carmelita de Santo Alberto de Cilícia de Goiânia, como também pela sua valiosa contribuição no campo social ao fundar o abrigo de São José, o abrigo de idosos, abrigo São José de Goiânia. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Águia de Goiânia, um canal só sobre história de Goiânia. Ative as notificações, Goiânia com a grafia antiga, com Y e duplo N. E vamos juntos, vamos dar as mãos, vamos divulgar a nossa história, vamos glorificar Goiânia, pois os fatos aqui ocorridos engrandecem Pernambuco, glorificam o Brasil, pois nós somos de uma terra que é nascedouro de heróis e heroínas. Salve a memória de Frei Tarcísio, honra e glória à imortal e lendária cidade de Goiânia.